Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Está se iniciando mais uma semana e que essa semana seja abençoada por Deus, que você tenha paz, você tenha alegria, você tenha a presença de Deus em todos os dias dessa semana. É importante nós estarmos meditando, orando, mergulhando na palavra de Deus para poder viver as promessas de Deus. É muito importante nós vivermos as promessas de Deus, seja na sua vida profissional, seja na sua vida emocional, sentimental, na sua vida com Deus, realmente servindo o reino de Deus. Tudo você vai ver as promessas de Deus em todas essas áreas. E em cada área é importante nós estarmos vivendo a promessa que Ele tem para cada um de nós. A promessa de Deus pode ser diferente para você, diferente para mim. Mas o importante é uma coisa, tem que ser da parte de Deus. A promessa tem que vir da parte de Deus. Ou seja, conforme eu vi na oração de uma serva de Deus, sabe aquela serva do ciclo de oração? Ela orou assim: para vivermos as promessas de Deus, nós temos que obedecer a Deus. E para obedecer a Deus, nós temos que compreender a palavra, porque nós vamos obedecer a Deus através da fala de Deus. E a fala de Deus está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Ou seja, se nós não estudarmos, se nós não mergulharmos na palavra, como nós vamos obedecer? Ou seja, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, porque quando nós conhecemos o Espírito Santo, nós temos a revelação de Deus, nós somos guiados pelo próprio Deus e nós vamos obedecer através do estudo da palavra. Por isso eu quero meditar com vocês nessa manhã de segunda-feira em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 10. Diz assim, ó: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Olha só, era um discípulo de Deus que se chamava Ananias. E ele estava atento, os ouvidos espirituais, a ouvir o Espírito Santo de Deus. Como nós descobrimos quem é o Espírito Santo de Deus? Através do estudo da palavra, através de lermos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ele diz: Eis-me aqui, Senhor. Ele estava atento. No versículo 11: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ou seja, Deus dá toda a orientação para esse discípulo chamado Ananias, até o que está acontecendo nessa casa, que existe um homem chamado Saulo e ele está orando. Então olha só, o discípulo ele já tem toda a informação, ele está todo informado através do Espírito Santo de Deus. Versículo 12: E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E no 13, e respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha que tremendo. Aqui nós vamos ver uma pessoa sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ananias, um discípulo, ele estava
com os seus ouvidos atentos ao Espírito Santo de Deus. E hoje, se nós não conhecemos o Espírito Santo, não entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele já foi derramado entre nós. Assim como se encontra lá no próprio livro de Atos, nos primeiros capítulos. Aqui nós já estamos no capítulo 9 e nós vemos a atuação do Espírito Santo de Deus. E se nós não entendemos, nós não podemos compreender o agir de Deus nesses tempos. E Deus age através do Espírito Santo. Sabendo que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus aqui na terra, no nosso meio. Através do Espírito Santo, é Deus dentro de nós, é Jesus dentro de nós, porque os três são um só. Os três são um só. É a mesma coisa. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo dentro de nós é o próprio Deus. E olha só que tremendo aqui, um servo de Deus chamado Ananias, ele ouve a instrução do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, entra à direita, entra à esquerda, vai para frente, entra naquela casa. E ele obedece, ele ouve a instrução do Espírito Santo. E ele vai. Chega lá nessa casa, existia um homem chamado Saulo, que logo após se tornou a se chamar Paulo, um grande apóstolo de Deus. Mas antes ele era um perseguidor. Ao chegar nessa casa, Deus orienta para Ananias orar por Saulo. Porque Saulo aquele estava cego por estar perseguindo a igreja. Deus, ele coloca ali, deixa ele cego. Só que nesse momento, Deus levanta Ananias, esse discípulo, para orar, curar ele, e ali ele ser cheio do Espírito Santo. O versículo 17 diz, e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver que sejas cheio do Espírito Santo de Deus. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e se levantou-se e foi batizado. Olha que tremendo, mais nada menos que Paulo, o apóstolo Paulo, que antes perseguia a igreja, mas através de um discípulo que estava atento, com os ouvidos espirituais atentos a ouvir, ele foi, profetizou a cura nesse homem de Deus, e ele foi curado, e ali foi cheio do Espírito Santo. A partir daí, Saulo se torna a se chamar Paulo, que nós entendemos como o apóstolo Paulo. E foi grande aqui na terra, um homem usado por Deus, onde relatou as principais cartas ali do Novo Testamento, que nós entendemos como cartas paulinas. E olha só que tremendo, através de uma ação de obedecer e ouvir o Espírito Santo, a obra de Deus foi feita. Para muitos, esse Saulo não tinha recuperação, não tinha como ser resgatado, porque ele era um perseguidor. Mas o Espírito Santo usou um servo atento e disse, não, esse vai ser grande nas minhas mãos. Vai lá, profetiza a cura, coloque as mãos sobre ele e profetize o Espírito Santo sobre ele, e ele vai ser uma bênção nas minhas mãos. E ali Ananias, antes tinha duvidado, mas ao ouvir o Espírito Santo não teve dúvidas e obedeceu. Quantos de nós, irmãos, estamos hoje, às vezes, olhando com os nossos olhos carnais, julgando pessoas, julgando ações, julgando momentos de pessoas e falando, esse não tem jeito, esse nunca vai ser um homem ou uma mulher de Deus. Só que o Espírito Santo está aqui falando, não, vai lá, profetiza, porque esse vai ser uma bênção. Porque quando o Espírito Santo de Deus fala, nós temos que dar ouvidos. E para nós darmos ouvidos à direção do Espírito Santo, nós temos que estar atentos com nossos ouvidos espirituais, ligados, atentos a ouvir a voz do Espírito. Eu quero orar pela sua vida,
orar por todos nós, para que nessa semana nós possamos estar com nossos ouvidos espirituais atentos a ouvir a voz de Deus. Se Ele mandar nós entrarmos na rua esquerda, direita, entrar em alguma casa, fazer alguma ação, nós vamos fazer. Nós vamos estar atentos ao mover espiritual. É muito importante. Por isso eu quero orar pela sua vida nesse início de semana, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, através dessa palavra, meu Deus, como é importante nós estarmos atentos ao mundo espiritual, atentos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ouvir o próprio Deus falar, o próprio Deus direcionar as nossas vidas, para sermos instrumentos, para ajudarmos pessoas, para não olharmos para circunstâncias onde nossos olhos carnais podem subjugar e pode definir homens e mulheres. Mas não, Pai, muitas das vezes o olhar espiritual vai ser totalmente do nosso olhar carnal, o nosso olhar normal aqui nesse mundo, onde nós vemos as circunstâncias definindo futuros, definindo ações. Mas é só o Senhor que tem a última palavra, Pai. O Senhor tem a direção correta. Meu Deus, quem ia imaginar? O homem que perseguia se chamava Saulo. Quem ia imaginar que esse homem ia ser um grande homem nas mãos de Deus? E Ele usou um homem atento, um homem que estava atento ao mundo espiritual para agir em benefício dessa vida, em benefício do reino, porque essa alma trouxe muitos frutos para o reino de Deus. E até hoje, quando nós lemos as cartas, nós vemos as cartas nos direcionando. O homem que era julgado por muitos, que ia ser impossível ser transformado, esse foi transformado através do agir do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, usa-nos, ó Pai, usa-nos para profetizarmos o Espírito Santo aonde o Senhor nos direcionar. Pai, usa cada um de nós. Repreende, Pai, todo mal que queira tampar os nossos ouvidos para não ouvir a sua voz. Nos ajuda, Pai, a vencer o barulho desse mundo, para que possamos estar atentos, nossos ouvidos sensíveis a Te ouvir, a sermos direcionados conforme a Tua vontade e o Teu querer. E que essa semana seja uma semana de bênçãos e direção do Teu Espírito Santo. Amém? Amém, meu irmão e minha irmã. Que você tenha uma semana direcionada pelo Espírito Santo de Deus, para você poder viver as promessas de Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!